Então, aqui a gente tem alguns tipos, né, mais de parasitas, tá? Lá a gente dividiu apenas em dois grupos, que são os ectos e os endoparasitas. E aqui a gente tem alguns outros tipos, né, que tem essa classificação aí. Então, primeiro a gente tem ali parasitas obrigatórios. São aqueles parasitas que não conseguem sobreviver fora do corpo do hospedeiro. Então, se eles porventura saírem do corpo do hospedeiro, eles acabam morrendo, tá? Como, por exemplo, um verme. Pode sair? Pode. O verme pode sair do nosso corpo, mas do lado de fora ele acaba morrendo, porque ele é um parasita obrigatório. Temos os parasitas facultativos. Então, uma coisa facultativa, né? Uma coisa que não é obrigatória. Então, esses aí são livres, mas em contato com o hospedeiro, eles se tornam parasitas, tá? Então, aí não seria necessariamente doenças, né, que a gente conhece, mas na natureza a gente tem indivíduos dessa forma. Né? Então, assim, às vezes até alguns tipos de fungos, que alguns autores consideram fungos também como parasitas, eles são livres, mas ao encontrar um hospedeiro eles acabam parasitando. Então, seria um parasita facultativo. Os parasitas permanentes são aqueles que estão constantemente em contato com o hospedeiro. Como assim? São aqueles que conseguem sair do hospedeiro, mas eles precisam voltar. Então, por exemplo, se a gente for considerar um carrapato. O carrapato, ele precisa do sangue, ele vive no animal. Mas o carrapato consegue sair? Sim, o carrapato sai. Inclusive, se você vacilar, ele aparece dentro de casa. Né? Então, esse é um parasita permanente. Por quê? Porque ele consegue sair, ele consegue andar, ele consegue, né, ficar um tempo fora do hospedeiro, mas em algum momento ele vai ter que voltar. Ele precisa se alimentar, né, ele precisa do hospedeiro para, no caso do carrapato, ele precisa do sangue. Tá? Temos os parasitas periódicos, o que isso significa aí em relação ao ciclo de vida. Tá? Então, o parasita periódico, ele possui parte do ciclo de vida livre e outra parte do ciclo parasitando. Como assim? Bom, você tem um ciclo de vida, tá? O parasita, ele vai entrar no hospedeiro, ele vai, né, se instalar em algum local, ele vai causar os sintomas, ele vai reproduzir, tá? Ele vai estar na vida da natureza. Então, a gente tem alguns parasitas que, por exemplo, vivem, você adquire através de banho de rios ou lagos, como o cistosoma. Então, como é que a pessoa adquire cistosoma? Através de banho de rios ou lagos. A larva vive na água, então ela é livre. Enquanto ela está na água, ela é livre. Quando ela encontrou o hospedeiro, ela passa a ser parasita. Então, aí você tem um parasita periódico, tá? Mas, para poder essa larva desenvolver, ela necessariamente vai precisar do hospedeiro. Então, por isso, né, que é uma relação com o ciclo de vida. A gente vai estudar direitinho essa doença mais na frente, e aí vocês vão entender melhor. Aí temos fitoparasitas. Esse termo fito, lembra o quê? Plantas. Então, são parasitas que vivem nas plantas, tá? Quem tem planta em casa, quem cuida de planta, deve saber, né, o que é que eu tô falando. Algumas pessoas chamam de pulgão, né? Então, eles vivem nas plantas, eles podem passar de uma planta para outra, a planta pode não resistir, tá? Então, são realmente parasitas de plantas. O outro tipo que é o zooparasita, são parasitas que vivem, né? Aí agora nós vamos ter parasitas que vivem nos animais, tá? Então, são esses outros que a gente tá falando, né? Vermes, piolhos, carrapatos, são parasitas de animais, tá? Aí temos ali monoxeno, heteroxeno e autoxeno, tá? Então, a diferença aí seria em relação ao ciclo de vida, tá? Em relação ao hospedeiro. Então, o monoxeno é aquele que completa o ciclo de vida em um único hospedeiro, tá? Porém, né, ele possui larva, ele completa tudo num hospedeiro só. Heteroxeno é quando ele completa o ciclo de vida dele em mais de um hospedeiro, então por isso que é chamado heteroxeno, ele precisa de dois. E autoxeno também completa em um único hospedeiro, porém, né, ele já não possui larva, tá? Então, essa seria a diferença.